Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, estaremos examinando, que já estamos examinando, a Parashá Matot, que quer dizer tribos, cumprindo a palavra da Torá, né, meus irmãos, e do próprio Yeshua HaMashiach, né, queridos, que nós devemos ouvir Moisés e os profetas, para adentrarmos o reino dos céus, como está ali em Lucas, na parábola do rico e do Lázaro, capítulo 16, versículos 19 a 31, ele fala duas vezes, né, e Yeshua fala, né, nessa parábola, ele fala, ouçam Moisés e os profetas, ele fala sobre essa parábola do rico e do Lázaro na boca de Abraão, né, ele bota Abraão, seio de Abraão, Abraão falando isso. Então, queridos, nós hoje vamos examinar então agora a Torá, né, Parashá Matot, Bamidbar, Números, capítulo número 32, e nós vamos examinar a partir do verso primeiro. Diz assim a palavra do Eterno, Números, Bamidbar, capítulo 32, versículo 1. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote, e Dibon, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Eterno feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos a peleja e ficareis vós aqui? Por que, por desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Eterno lhes tem dado? Então, queridos, vamos parar por aqui no versículo 7. Amém? Então, aqui nós vemos nessa palavra, amados, que até o versículo 5, estava ali os homens da tribo de Ruben e da tribo de Gade, dizendo que deixariam, né, as suas crianças, as suas mulheres, o seu gado, na região antes de atravessar o Jordão. Eles estavam dizendo isso, mas Moisés não deixou nem eles terminarem o que iam falar. E Moisés já foi firme falando com eles. E falou essas palavras duras que vão do versículo 6, né? Do versículo 6 até o versículo, amém? Ele vai dizendo, Moisés vai falando, versículo 14, 15, né, irmãos? Até o versículo 15, são 9 versículos, né? 15 menos 5, 10 versículos, Moisés falando duro com aqueles homens. E a gente vê, queridos, que Moisés chega até no verso 14, aqui está dizendo assim, eis que vós, uma geração de homens pecadores, e que no hebraico aí está dizendo cultura de pecadores. Então Moisés estava muito nervoso com aquela situação, né? Mas os homens de Gade e de Ruben, eles ouviram Moisés falar tudo. Quando Moisés acabou de falar, quando Moisés falou tudo que tinha que falar, eles chegaram no versículo 16 e diz assim a Torá: então chegaram-se a ele, a Moisés, e disseram mansamente: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças, porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante de Israel até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. E não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Então, meus irmãos, vocês vejam bem que o povo chegou vai entrar na terra de Canaã. Passaram-se 40 anos, estão agora novamente naquela situação de entrar na terra de Canaã. E aí,
A tribo de Gade, a tribo de Ruben e também a meia tribo de Manassés, eles tinham falado para Moisés: Moisés, nós vamos deixar o nosso gado aqui antes de atravessar o Jordão, porque essa terra aqui é terra de gado. E Moisés já chegou, né, irmãos, de uma maneira precipitada, e ele começou a falar com aqueles homens, dizendo: vocês não vão querer guerrear para ajudar os seus irmãos lá na guerra para conquistar a terra de Canaã? Vocês vão ficar aqui antes do Jordão? Vocês têm que passar o Jordão e entrar naquela guerra. Que se vocês não forem lá... E aí começou Moisés a falar firme com eles. Só que eles não tinham acabado de falar. Eles estavam falando calmamente. Eles estavam falando de uma maneira paciente, mansa. Moisés não deixou eles acabarem de falar e ficou nervoso com eles. E nisso, meus irmãos, e depois quando Moisés acaba de falar tudinho, né, repreendendo, falando, dizendo que vocês não vão querer, não vão fazer, vocês estão desencorajando. Eles nem falaram isso. Eles estavam até... Aí eles vão completar, depois no verso 16, não, Moisés, nós vamos deixar aqui nossas crianças, mas nós nos armaremos e iremos na frente dos filhos de Israel também para ajudá-los na guerra, as outras tribos. Então, queridos, você veja bem, por isso que o nome dessa paraxá é paraxá Matot, tribos, amém? É muito interessante isso, porque, na verdade, as tribos de Ruben e Manassés e Gade, meia tribo de Manassés e a tribo de Gade, que ficaram antes do Jordão, eles se estabeleceram antes do Jordão, herdaram antes do Jordão, eles foram efetivamente e ajudaram seus irmãos, as outras tribos, a conquistar a terra de Canaã, tanto em todo o tempo de Josué, como também 7 anos, 14 anos ao todo, Josué e depois de Josué, eles ajudaram seus irmãos a conquistarem a terra. Então isso foi muito importante. Depois, sim, de 14 anos, eles voltaram para a sua terra, para aquela terra que eles tinham falado com Moisés. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a importância do ouvir. Isso é que foi importante. O que a Torá está nos ensinando aqui, irmãos, porque Moisés é um líder, e ninguém vai discutir que Moisés é um grande líder de Israel, é um grande líder da Torá, um grande líder da Bíblia. Amém? Dentro do caráter de um ser humano, pecador. É claro que toda a Bíblia, o grande líder de toda a Bíblia é o nosso Yeshua HaMashiach, mas nós sabemos que Moisés também foi um grande líder na Bíblia. Amém? E ali, meus irmãos, o Moisés, ele chega, meus irmãos, e ele fala firme, ele não tinha deixado aqueles homens terminarem a sua fala, mas aqueles homens foram sábios, e eles souberam ouvir Moisés, não interromperam a fala de Moisés, deixaram Moisés falar tudo o que tinha que falar, e a Torá está nos ensinando isso, aprender a ouvir. Isso é muito difícil nos dias de hoje, as pessoas quererem aprender a ouvir a palavra do mais velho, do mais experiente, aprender a ouvir a palavra de Deus. E aqui a Torá, esse capítulo 32 da Torá, ele é inclusive tratado, né? Essa questão é tratada aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, Tiago, que é meio-irmão de Yeshua HaMashiach, filho de Maria e José, né? O Tiago é filho de Maria e José. Aqui nós vemos, meus irmãos, em Tiago 1, 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Vocês vejam bem que a tribo de Ruben e a tribo de Gade receberam aquela repreensão de Moisés, mas numa boa, mansamente. Por quê, irmãos? Por causa, eles estavam ali, né, exercendo a obediência à Torá. A Torá nos manda que nós devemos ouvir, ser prontos para ouvir, tardio para falar, inclusive o que está aqui escrito no livro de Tiago.
Amém? Então nós temos que ser pronto para ouvir e tardio para falar exatamente como os filhos de Gade, os filhos de Rúben, fizeram ali no capítulo 32 de Números. Amém? Porque quando as pessoas se precipitam, olha bem aqui o que está escrito aqui, irmãos. Olha que coisa interessante. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago fala isso. Primeiro ele fala, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. E ele fala aqui no verso 20, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque aquele que é precipitado em falar, acaba se irando e aí não opera a justiça de Deus. E é interessante, queridos, a precipitação no falar prejudica a vida espiritual da pessoa. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 1, diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Amém? Então, nós temos que estar pronto para ouvir as coisas de Deus, ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, é muito importante a gente aprender a ouvir. Esse é o ensino do capítulo 32 da Torá, irmão, de Números. Ali, meus irmãos, a tribo de Rúben, a tribo de Gade, eles aprenderam a ouvir. Isso é uma lição maravilhosa para nós. No livro de Provérbios, capítulo 29, verso 20, diz assim, tens visto um homem precipitado no falar? Olhe bem, maior esperança há para um tolo do que para ele. Olha só, meus irmãos, é coisa tremenda. Existe uma história de um rabino, meus irmãos, que ele estudava a Torá com seu neto e tinha um horário marcado de manhã. Vamos, acredito assim, umas 10 horas. 10 horas o neto teria que estar lá para estudar a Torá com aquele rabino. E o neto, já um adolescente, Só que aquele neto, ele estava tão entusiasmado que num dia, numa noite, ele virou a noite estudando a Torá. E quando ele foi no dia seguinte para chegar às 10 horas para ter a lição com seu avô, ele chegou um pouquinho atrasado. E o avô repreendeu ele severamente. Falou, por que você chegou atrasado? Você não sabe que tem que ter horário? Tal, aquelas coisas. E ele ficou ouvindo. E depois, algumas pessoas que ouviram aquela situação falaram para ele, poxa, você ficou ouvindo e você não ficou triste com aquilo? E aí ele disse, o neto, que depois virou um grande rabino também, aquele neto disse assim, rapaz, eu ia perder a oportunidade de receber uma lição do meu avô, que coisa maravilhosa, me senti abençoado, me senti que acrescentou em mim, acrescentou coisas importantes para a minha vida. Era um jovem, amém? Mas soube ouvir a repreensão e soube tirar dali o seu melhor proveito. Que maravilha! Esse aí estava aprendendo realmente a Torá, amém? E nós vemos também, queridos, que muitas vezes também acontece que as pessoas para quem uma palavra do Eterno é direcionada, eles escutam, ouvem e escutam, internalizam. Mas outras não internalizam. E geralmente aquela pessoa que escuta é aquela pessoa que não precisa, que já obedece a palavra, mas diz assim, não, eu preciso dessa palavra. Mas muitas vezes aquelas pessoas que nem obedecem a palavra, eles nem assumem que precisam daquela palavra. A gente vê o caso, meus irmãos, também de uma história, inclusive durante a fundação do Estado de Israel, de um grande Ravi, irmãos, que tinha vários alunos, um desses alunos virou um rabino também. E esse sábio, meus irmãos, que tinha, ele, num dia de Shabat, ele foi ouvir a lição da tarde. Essa lição, agora que nós estamos dando, é a da noite, falando com os irmãos, e amanhã à tarde nós vamos falar também a lição da tarde, amém? Mas ele foi lá na sinagoga ouvir a lição da tarde do aluno dele, e o aluno dele ele tinha recebido, foi falar sobre a importância da pessoa ter compreensão com a família e tudo, com o seu lar, com tudo, importante. Ele estava repreendendo bem ali, falando firme. E ali, irmãos, era
aquele sábio que tinha ido lá ouvir e que nem precisava dessa mensagem, ele chegou, não, essa mensagem foi para mim. Ele chegou para o próprio aluno e falou, gostei muito da sua mensagem. Então, irmãos, é tão bom, irmãos, quando a repreensão dada por um dentro da palavra de Deus, a pessoa que recebe, a pessoa cresce espiritualmente. E esse é um grande nível espiritual, é um dos maiores níveis espirituais, é aquela pessoa que ouve a repreensão e fica feliz. Esse é um nível elevadíssimo diante de Adonai. Então, queridos, nós vimos ali que a tribo de Ruben e Gad nos deram essa lição na Torá, é uma lição maravilhosa, amém? Ouviram Moisés repreendendo, isso é importante a gente saber, dar honra a quem tem honra, e ele estava ali repreendendo, até sem ter razão, né, irmãos, mas os homens de guerra ali ouviram pacientemente. Isso é uma lição para todos nós, que cada um de nós aprenda a ouvir e seja tardio no falar. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.